Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como todos nós acabamos de ouvir, a certa altura no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor anuncia aos apóstolos, anuncia que vai subir a Jerusalém. Bem, e nós conhecemos a narrativa do Evangelho e vimos como aqueles homens que eram os apóstolos, apesar da intimidade que tinham com Nosso Senhor Jesus Cristo, intimidade espiritual, porque o Senhor lhes revelava todo o seu amor que trazia da parte do Pai para eles e para toda a criação, e também aquela intimidade física que eles tinham, porque durante aqueles 3 anos de vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos estavam 24 horas sobre 24 horas com Cristo. E mesmo assim, por aquilo que eles pedem, nós compreendemos que eles nada compreendiam nem de quem era Nosso Senhor Jesus Cristo, nem da missão que Cristo tinha para cumprir, nem sequer do que Cristo ia fazer a Jerusalém. Os apóstolos tinham uma vaga ideia, exatamente disto que eu acabei de dizer, de Cristo, Nosso Senhor. Eles sabiam que o Senhor era, de facto, importante. Eles acreditavam que era Deus. Às vezes. Outras vezes, as dúvidas batiam-lhes à porta. Bem, eles reformulavam outra vez as suas dúvidas, tornando-as em certezas, mas é aquele trovão tonitruante dos escribas e dos fariseus e dos sacerdotes ecoava nas suas memórias. E o que é que os escribas diziam? Bem, que o Messias prometido por Deus um dia iria destruir o império invasor, o império romano, e esse Messias seria rei, um rei político, um rei que iria consagrar Israel entre as nações daquela época e libertar Israel, o Israel político do jugo estrangeiro, do peso de Roma. Bem, e os apóstolos, é isto que têm nas suas memórias. Quando Cristo lhes diz, eu vou subir a Jerusalém, e fala da sua morte, e fala, enfim, não seria de uma forma velada, de uma forma objetiva, mas os apóstolos não entendiam muito bem. Bem, o que é que eles pedem? Senhor, então, e nós os dois aqui, Pedro e Tiago, Pedro e João, os dois, perguntam ao Nosso Senhor, podemos sentar-nos à tua direita e à tua esquerda? Isto é, já que vais ser rei, mas eles pensavam rei deste mundo, podemos nós também partilhar do teu poder? Bem, há padres da Igreja que referem que estes 2 apóstolos dizem ao Senhor nosso Deus, perguntando-lhe se um deles se pode sentar à direita e outro à esquerda, pelo amor que tinham por Cristo, pela intimidade que desejavam continuar a ter quando o Senhor fosse entronizado Rei. Mas não sabemos se era assim, apenas um desejo decorrente de um amor intenso, que preconizava que essa intimidade se mantivesse para além depois da conquista de Israel ao Império Romano e da sua libertação. Não sabemos. Sabemos é que eles pensam, mas irmãos e irmãs, em termos pessoais. Mesmo que tenha sido em função da intimidade, que o amor que nutriam por Cristo lhes granjeava que continuassem a ter ad eterno. Mesmo assim, amados irmãos e irmãs, não pensaram nos outros. Mesmo querendo perpetuar a amizade que adivinha do amor que tinham pelo Mestre, eles não pensaram nos outros, não disseram, Senhor, que bom que era se todos que estão aqui pudessem sentar-se à tua direita e à tua esquerda, e eles fossem ignorados por si mesmos, mas eles não, falam deles próprios. E nós, queridos irmãos e irmãs, também fazemos, infelizmente, isso. Nós queremos ser protagonistas de todas as coisas. Nós também somos, talvez hoje, como os apóstolos, sabemos nós, porventura, quem é Cristo? Cremos mesmo que Cristo é o Filho de Deus, o unigénito, aquele que o Pai enviou
como Salvador, sabemos nós um pouquinho mais do que aquilo que os apóstolos sabiam? Ou saberemos nós menos? Ou saberemos nós menos? E como ouvimos do Evangelho de hoje, parece que os apóstolos não sabiam muitas coisas. Mas nós, 2000 anos depois, queridos irmãos e irmãs, será mistério nosso, isto é, responsabilidade nossa, sabermos um pouco mais. Nós temos o Espírito Santo que nos foi entregue na Igreja e à Igreja, no dia do Espírito Santo, há 2000 anos atrás. Nós temos as Sagradas Escrituras. Os apóstolos tinham só o Antigo Testamento, bem, e tinham o Novo Testamento ali, vivo, que era o próprio Cristo, proclamando como arauto de seu Pai a revelação e a boa nova. De quem era o Pai? De quem somos nós? Qual a vocação que o Pai, desde eternamente, antes de toda a eternidade, tem para os seus filhos e filhas? Bem, e tudo daquilo que o Senhor revelou. Claro que Cristo era o próprio Evangelho ambulante, andando entre as gentes. Mas a maioria não prestava atenção, a não ser momentaneamente, tantas vezes pelo folclore exterior. Porque havia folclore em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eram multidões, dezenas de milhares, ou muitos milhares em alguns dias, mas nunca menos do que isso, aqueles que de Cristo se aproximavam e vinham eivados dos mais variegados interesses, e às vezes aquilo que deveria ser o interesse mais importante, que era ajoelharem-se diante de Cristo, pôr a cabeça no chão e pedirem perdão pelos seus pecados, não era certamente isso que os trazia até junto de Cristo. Era aquilo que ainda hoje nos anima tantas vezes: o espetáculo, o fogo de artifício, queridos irmãos e irmãs, os milagres, as coisas exteriores. Saber que à altura tinha Cristo, tinha barba rala, se tinha barba cerrada, se tinha olho azul escuro, ou qualquer outra coisa, fazia milagres, não é? E então nós vamos lá pelo verniz das coisas. Mas o verniz fenece com o tempo, murcha, seca e cai, quebra, e parte e desaparece da nossa vida. Nós, amados irmãos e irmãs, hoje temos aquilo que os apóstolos não tinham. Claro que eles tinham Cristo no meio deles, mas nós temos Cristo no meio de nós. Eles comungavam com o Mestre diariamente. Nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo diariamente. Aqueles que vivem nos mosteiros têm liturgia diária ou dominicalmente. Nós temos a intimidade que os apóstolos tinham com Cristo e mais. Nós sabemos um pouco mais, pensamos às vezes que não como os apóstolos andaram todos os dias. Bem, daqueles 3 anos com Cristo, pensamos que eles sabem mais do que nós. Provavelmente não, porque nós temos 2000 anos de Espírito Santo traduzindo para nós, amados irmãos e irmãs, traduzindo, isto é, pondo ao nosso alcance, ao alcance do nosso entendimento, da nossa memória intelectiva, racional, do nosso coração, do nosso espírito, do nosso uso, tudo aquilo que os apóstolos não entenderam e não entendiam. O Espírito Santo é aquele que, segundo a promessa de Cristo aos apóstolos, antes da sua ascensão aos céus, disse: Ele virá, o Espírito Consolador, a ensinar-vos todas as coisas. E o Espírito Santo ensinou e ensina e ensinará, mas só àqueles que quiserem aprender, queridos irmãos e irmãs. Como sempre vos digo, a Igreja é coração inteiro de Deus, o Deus triúnico, feito convite, permanentemente diante dos filhos de Deus. Não se impõe, a Igreja não se impõe, não força, não obriga, não maltrata, não julga, não ostraciza, não estabelece canteiros de eleitos e lameiros de ostracizados, daqueles que ninguém gosta, daqueles que nós rotulamos de nossos inimigos, ou de irmãos menores, ou de ignorantes, ou de maus cheirosos. Nós, queridos irmãos e irmãs, temos mais como saber, muito mais, perdoai-me a redundância, do que os apóstolos tinham no seu tempo. A nós, de decidirmos o que fazemos na nossa vida. Hoje, isto a propósito de decidirmos o que fazemos na nossa vida. Hoje é também comemorado o dia e o domingo de Santa Maria do Egito. Aquela enorme santa que a maioria de vós já conhece e os outros não conhecem, têm como vir a conhecer. A maioria de vós tem acesso à vida de Santa Maria do Egito. E bem, e a memória
A vossa memória certamente guardou muitas daquelas histórias mais sintetizadas ou mais abrangentes que eu vos tenho contado sobre ela todos os anos. Mas para vos dizer, chegando a esta altura, no final da Quaresma, domingo que vem, domingo de Ramos, depois entramos na Semana Santa, é a altura de nos perguntarmos se valeu a pena, queridos irmãos e irmãs, valeu a pena fazermos esta caminhada durante estas 5 semanas em que fomos convidados ao jejum. Fizemos-lo nós com agrado, com bondade. Sem bondade não há agrado. Sem bondade não há nada, não há disponibilidade. Sem bondade não há amor. Sabem porquê? Porque quando nós somos bondosos, nós assumimos ser frágeis. Ninguém é forte na bondade. Na bondade nós expomos-nos. Nós desnudamos-nos de todas as nossas reais forças ou falsas forças. O Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, dá-nos esse modelo e esse exemplo. Quando o Senhor vai para a cruz, o Senhor vai por amor, é certo, a todos nós, sim, porque Ele é profundamente bondoso. Porque Ele é profundamente bondoso, Ele assume na cruz toda a fragilidade humana. Na força da determinação que Ele põe no cumprimento em tudo fazer, para que não haja de sintonia alguma entre a sua vontade e a vontade do Pai. E Ele vai para a cruz. Perguntava eu há pouco, e nós, ao fim de 5 semanas, queremos nós ir para a cruz com Cristo? Porque não há como chegar à glória da ressurreição sem passarmos pela cruz. Só que às vezes nós somos maus intérpretes da cruz. Só vemos na cruz sangue, morte e dor. Coisa triste, lúgubre, quase assim, esquecida no museu, aquelas coisas antigas que ninguém quer ver, que nos lembram dificuldades que não queremos penetrar nem vencer, nem sequer partilhar com ninguém. Quando olhamos para a cruz, nós só vemos dor e sofrimento, mas esta dor, este sofrimento que existe numa primeira fase, claro que sim, mas é uma primeira fase, uma fase transitória, uma fase, diria, curta, que rapidamente se eclipsa da totalidade do que a cruz é. E mesmo este sofrimento e esta dor que nos vem da cruz, porque o Senhor é morto, Ele é crucificado, Ele é pregado naquela cruz, mas este sofrimento não devemos olhar como os ocidentais olham, apenas sangue que escorre sem sentido pelo chão fora. Este sangue que sai da cruz de Cristo faz todo o sentido, que é da gota que pinga na terra onde a cruz do Senhor tomou raízes. É sangue que não é só imagem, é amor inteiro e puro, com a cor vermelha, daquele que deu tudo, deu o seu próprio sangue, na totalidade do amor que pode ser dado, porque é a vida que o Senhor dá e entrega por todos nós. Se olharmos a cruz assim, certamente que ela passa a ser apelativa. Apelativa porque não é possível termos sensibilidade na nossa alma, no nosso coração, termos coração que funcione, pulmões que respirem, e olharmos para aquela cruz onde todo o amor que nós não merecemos nos é dado, onde sobe à cruz aquele que não era para estar naquela cruz, porque aquela cruz é nossa, minha e de cada um de nós, de todas as eras, séculos e tempos. É impossível dizer que temos coração, alma e pulmões que respirem e não nos comovermos. Ou pelo menos não assumirmos a dimensão de nos estendermos no chão, de forma que Deus entenda o tamanho da nossa gratidão, porque nada lhe pedimos, porque nem sequer somos humildes para pedir. Falo de todos estes que já viveram entre nós, de nós e dos que ainda vão nascer. Infelizmente, nós temos essa vertente do orgulho desmesurado, da vaidade sem medida, onde não há espaço para pedirmos o perdão de Deus, nem a bondade de Deus. Então nós não pedimos que o Senhor subisse à cruz, é verdade. Não precisamos, porque o amor do Senhor é tão grande, tão forte, que é aquele amor que nós deveríamos tomar como parâmetro, porque é o amor que se antecipa. É um amor que não tem que ser recordado. Antes de nós pedirmos, o Senhor já nos deu tudo, até para além do que nós poderíamos almejar, alguma vez desejar e querer. Então, a cruz tem esta medida de sofrimento, mas a medida de sofrimento da cruz é toda ela amor revelado a todos nós. E depois
deste amor feito de sacrifício, é por isso que nós dizemos na igreja e apelidamos amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um amor feito de sacrifício, mas sacrifício não é coisa penosa. Já vos dei exemplos, às vezes, eu vou recordar uma mãe que tem um filho, que é abandonada e cuida do filho sozinha, que tem 3 part-times ao longo do dia, em 24 horas por dia, trabalha 18. Quantas vezes esfolando o joelho no chão e se calhar torcendo o cotovelo, enfim, naquelas esquinas das portas dos bairros pobres apertados, ela não chora durante o dia. Quantas vezes ela não chora? E não é sacrifício que faz andar ali. Mas depois chora à noite quando abraça o seu filho, tantas vezes já na cama a dormir, ela chora e esboça um sorriso. E no dia seguinte volta a pôr o joelho no chão, por toda a vida até que aquele filho cresça. E depois alegra-se. No meio das lágrimas há aquilo que emotiva, que é só puro amor. As lágrimas caem e regam-lhe o rosto e os pés, porque dói perna, dói joelho, são 18 horas por dia a trabalhar. Ela vai chão, vão de escada e chão. Quantas mulheres com quantas não acontece isso? Isto não é sacrifício. Claro que é sacrifício. E é um sacrifício feito assim só porque somos faquires? Ou é um sacrifício feito por aquela mãe que entrega tudo o que ela tem, o que ela é, à imagem, ainda que pequena seja, da dimensão, da totalidade do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, por aquele filho pequenino que ficou em casa? Mas se a mãe não fizer esse sacrifício, aquela criança que a mãe ama, essa criança somos todos nós, e essa mãe é a igreja. Se não for feito esse sacrifício por aquela mãe que ama aquele filho, será que o filho viverá? Será que ele terá o básico para poder ter dignidade da sua vida? Será que ele tem leite todos os dias? Ou até água? Ou um pequenino trapo para cobrir a sua nudez? Será que se aquela mãe, pelo sacrifício que faz, não agir desta forma, o filho tem estas coisas que eu ensinei, minimamente? Então, aquele sacrifício, irmãs e irmãs, que aquela mãe realiza, é só amor. Chama-se sacrifício porquê? Porque ela tem que abdicar do conforto de não ter dores no joelho e nas costas. Tem que abdicar de 8 horas em que poderia estar sentado ou a dormir em casa, porque não consegue trabalhar só 8, tem que trabalhar 18. Entendem, filhos? É sacrifício que ela tem que deixar de abraçar o conforto que lhe convinha ter e ao qual até tivesse direito em ter, por amor ao filho. Também o Senhor despojou-se, o seio da Trindade, o Verbo que encarna no ventre de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o seu comodismo, entre aspas, como se comodismo pudesse existir na Trindade, que não há. Mas o Senhor despoja-se e desnuda-se de toda a sua majestade e glória para assumir, pelo amor intenso que tem por nós, a nossa vida, porque nós não tínhamos vida. É o Senhor que, quando sobe à cruz, rasga o véu da morte, e da morte brota a vida eterna, e brota a ressurreição. E nós, se tivermos, amados irmãos e irmãs, com Cristo, não podemos estar só na ressurreição. Se não passarmos pela cruz, não formos crucificados na nossa vida com Cristo, não encontraremos a ressurreição do Senhor. Não entraremos no reino do céu. Não adianta ler a Sagrada Escritura, nem rezar, nem fazer jejum, nem dar abraço, nem comida a ninguém, nem água. Mudemos de planeta, mudemos de área, optemos por outras coisas quaisquer, por estarmos eles a enganar. Não há amor que não doa na perna, no coração e na alma. Não há abraço que possa ser dado sem o esforço de termos que levantar os braços para apertar o nosso irmão e irmã. Não há beijo dado com boca fechada. Amados irmãos e irmãs, isto é só o princípio da nossa alegria toda inteira. Então, não criemos, para terminar, imagens de Cristo, de um Cristo à nossa medida. Não lancemos essas formas imagéticas e imagens de um Deus que gostaríamos de ter na nossa vida, porque nos convém ter o que se enquadra, se encaixa no nosso habitat terreno. Nós devemos ser daqueles que permitimos, pelo espaço que criamos dentro de nós, pela tralha que nos habita e que jogamos bem longe, para que Deus
nosso Senhor Jesus Cristo, se forme dentro de nós. Não somos nós que formamos imagens sobre o que Cristo deve de ser. Nós devemos ser espaço e lameiro fértil, como eu disse há pouco, para que o Senhor tome forma em nós. Mas a forma dele, que é ser o Filho unigênito de Deus, o Salvador, o que nos amou antes de nós sequer desejarmos ser amados. Antes de nós podemos pensar que era bom que algum amor nos fosse dado, já o Senhor nos amava eternamente, como dizem os profetas, antes de sermos gerados nos ventres de nossa mãe, já Deus nos afeiçoava, nos fazia festinhas, com ternura total, no rosto que nós tínhamos, por sermos visíveis e inteiros no amor eterno, com que Ele nutria a nossa vida. E ainda não havia cosmos, nem criação angélica, nem planetas, nem terra, não havia nada. Mas nós já éramos, nós já existíamos no amor de Deus. Depois fomos criados na visibilidade do tempo e do espaço. E agora, meus irmãos e irmãs, no tempo e no espaço, há a cruz, que nasce na Trindade, porque o Senhor é aquele que se oferece desde antes da fundação do mundo ao Pai. Mas ela depois, a cruz torna visibilidade neste cosmos criado. E no cosmos criado, nós também criados estamos. Então não abandonemos, não ostracizemos a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao ostracizarmos, isto é, ao banirmos para bem longe de nós a cruz, estamos a banir a vida eterna, a nossa entrada no reino dos céus. A cruz é o portão escancarado do reino dos céus. Se não passarmos pela cruz, e porventura, do ponto de vista meramente imagético, de imagem, pudéssemos aproximar-nos do reino dos céus, só encontraríamos uma muralha infindável. Se fosse possível, alguma muralha rodear a Nova Jerusalém Celeste, não haveria portas que encontrássemos. Porquê? Porque teríamos sido daqueles que rejeitámos a porta que o Senhor põe no epicentro da nossa vida. Teríamos rejeitado a cruz. A cruz é a porta para entrarmos no reino dos céus. É por isso que Santa Maria do Egito, como eu disse há pouco, mudou radicalmente de vida. Ela que era totalmente devassa, de ser santa, claro. Luxúria era algo que não lhe batia à porta. Ela batia à porta da luxúria. Ela gostava de pecar. Não ficava triste quando o pecado se insinuava na sua vida. Ela corria atrás de mais e mais e mais pecados. Até que um dia, Maria do Egito, não estou a falar de Maria, Mãe de Deus, Maria do Egito, ela para. E ela para diante do quê? Da cruz. Em Jerusalém ela não consegue ir venerar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há porta que ela possa entrar. Porque a cruz é a porta para o reino do céu, sim, mas é preciso querermos entrar. E não podemos entrar de qualquer forma. Temos que entrar com a veste nupcial. Temos que estar lavados. Temos que estar despojados também de tudo aquilo que é lixo interior, que são os nossos pecados. Temos que nos preparar, amados irmãos e irmãs, como Maria do Egito se preparou. Estamos no quinto domingo. E agora, como eu disse há pouco, queremos continuar. Agora é a cruz. Domingo de Ramos, em que todos aplaudem o Senhor e os mesmos que o aplaudem vão entregá-lo à cruz. Mas é a cruz que está dentro de nós. Queremos nós ir até à cruz ou queremos desistir? Nós temos tudo para não desistirmos, amados irmãos e irmãs. Não estamos sós. Cristo é aquele Senhor que desceu agora, no meio da Quaresma, na festa da Santa Cruz, para nos acompanhar de mão dada até à cruz à qual Ele vai subir. Nós não estamos sós. Não estamos sós com as nossas forças. A não ser que o nosso orgulho nos impeça de termos a bondade necessária para sermos humildes. Amados irmãos e irmãs, sejamos um pouco, porque nós precisamos de modelos, de referências na nossa vida, não para copiarmos, mas para termos como referências, para sabermos que é possível. Maria, tomemo-la como modelo da nossa vida. Ela cortou radicalmente com aquilo que ela era. Para quê? Para poder ir venerar a cruz de Cristo. Enquanto no coração dela não havia mudança, ela não conseguia entrar naquela porta do Santo Sepulcro. Lembram-se da história? Ela era vomitada, arrastada pelas multidões, segundo ela pensava, não conseguia entrar no pórtico. E depois, quando a Mãe de Deus lhe diz que se ela mudar, ela pode, bem, Maria vai venerar a cruz, Maria do Egito, e não se esquece
do que prometeu à Mãe de Deus. Nós às vezes esquecemos-nos. Hoje queremos uma coisa e amanhã já não queremos aquilo que prometemos hoje. Claro, nós podemos fazer isso, mas assumiremos as consequências de não sermos sérios. E Maria do Egito foi séria. Quando ela sai do pórtico, depois de haver venerado a cruz de Cristo, ela vai ter com a Mãe de Deus naquele ícone que ela tinha contemplado e ela vai para o deserto. Bem, e sabeis a história. 17 anos de luta no deserto, querendo voltar para o mundo. E depois desses 17 anos, mais 30 e muitos anos, em que ela se santifica absolutamente. Ao ponto de o Padre Zósimo, quando a viu no deserto, via uma mulher a 1 metro de altura, levitando, orando. O levitar não tem importância nenhuma, é um fenómeno de circo. Poderia ser catalogado assim. Mas no caso de Maria do Egito, diria que era bom não o fazermos, porque é uma imagem exterior da leveza da alma dela. Ela conseguiu, também à ruptura com o passado da vida dela, abraçar toda a vida que Cristo lhe proporcionou que ela pudesse ter. E o Senhor aparecia, o Senhor Jesus Cristo, todos os dias, ensinando a Sagrada Escritura, depois desse 17º dia. Então, lembremos que nós podemos ser diferentes, nós podemos amar a cruz, mas para isso temos que amar primeiro os nossos irmãos. Não podemos querer sozinhos entrar no reino dos céus, temos que querer antes de nós que os outros tomem a nossa dianteira. Porquê? Porque nós somos capazes, pelo amor que temos, de olhar se todos os que vão adiante de nós não tropeçam. Se algum tropeçar, eu vou atrás, eu levanto e eu ajudo. Que não seja eu o primeiro, como os apóstolos de hoje, os dois, um à tua direita, outro à tua esquerda. Não, no fim, Senhor, para que eu veja se todos os meus irmãos estão no reino dos céus, antes de mim. Depois olho para trás e para o lado e não há mais ninguém. Então, por misericórdia tua, também eu, Senhor. Por que não? Porque também eu gostaria de estar no reino dos céus. É assim que devemos procurar viver. Assim, há tantas outras formas mais belas do que esta que eu acabei de vos anunciar e convosco partilhar. Vivemos a grande quaresma, mas esta é também uma delas. Ainda que pobre, mas é verdadeira. Que o Senhor vos abençoe, proteja e guarde ao longo de toda a vossa vida.